Pompeii night. He's looking at you, kid. Frankly, my dear, I don't give a damn. Hilda, are you decent? Me? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela Baliego e este aqui é mais um vídeo da Caixa de Sucessos. Semana retrasada nós fizemos uma enquete no nosso Facebook, aliás, se você não segue a gente por lá, por favor siga. E o assunto mais votado para abrir um vídeo neste canal foi a feiticeira. Por isso, neste vídeo nós vamos contar várias curiosidades sobre os bastidores, sobre os personagens e, é claro, sobre a nossa feiticeira favorita. Vem com a gente! A feiticeira! A curiosidade sobre a série A Feiticeira é que a atriz Agnes Moorehead, que interpreta Endora, mãe da Samantha, ou seja, Elizabeth Montgomery, conseguiu o papel por uma obra do acaso. De acordo com o próprio Bill Asher, que era produtor da série e casado com Elizabeth Montgomery, o que aconteceu foi o seguinte: a Elizabeth estava fazendo compras na Bloomingdale's e ela acabou encontrando a Agnes por lá. Elizabeth então se aproximou da Agnes e perguntou se ela já tinha pensado em fazer alguma série. A Agnes disse talvez sim, talvez não. A Elizabeth explicou para ela um pouquinho sobre o que era a feiticeira e fez com que o script fosse enviado para ela. Ela aceitou e o resto é história. É claro que um amigo da Agnes, o Paul Gregory, como conta na biografia da Agnes Moorehead, I Love the Illusion, ele disse que na verdade foi ele que tinha falado pro Bill Asher que a Agnes ia ser uma boa escolha e que foi assim que ele conseguiu convencer o Asher a contratar a Agnes como Endora. E o Asher afirma que foi totalmente crédito da Elizabeth e que quando ela ligou pra ele, ela teria dito assim: eu encontrei a mãe. Então, é mais legal pensar nessa alternativa, certo? Uma curiosidade é que durante os testes, o Dick York, que interpreta o Darren na série, deu em cima da Elizabeth. Ele não sabia que ela era casada e nem que o papel já era dela, com certeza. E os dois leram juntos e depois que acabou a leitura e o ensaio, ele pulou no colo dela e falou pra todo mundo que queria escutar que eles faziam um casal bonitinho juntos. O York depois disse que ele sempre fazia isso pra tentar melhorar as chances dele de conseguir um papel romântico, né, pra mostrar a química que ele teria com a atriz. Mas, de qualquer forma, a Elizabeth já era casada com o Bill Asher, que posteriormente se tornaria produtor da série, então York não tinha chances, só na série mesmo. A terceira curiosidade ainda tem a ver com o personagem do Dick York, que é o Darren. Em inglês, o personagem se chama Darren Stevens, mas aqui no Brasil o personagem se tornou James Stevens. Isso tem a ver porque na dublagem Darren era muito mais difícil de ser pronunciado e ficava um pouco estranho, né? Fazendo a tradução aqui para o Brasil, então eles resolveram que James era mais simples e mais fácil de ser pronunciado na dublagem, e assim o Darren foi totalmente descartado, e aqui no Brasil o personagem do Dick York é conhecido como James Stevens. Como todo mundo sabe, o Dick York saiu da feiticeira depois da 5ª temporada, porque ele já tinha sofrido um acidente não no set da feiticeira, sim durante a produção de Heróis de Barro, que ele atuou ao lado de Rita Hayworth e Gary Cooper. Ele sofreu um acidente em uma das cenas com Gary Cooper, que ele conta o seguinte: Gary Cooper e eu estávamos segurando um carrinho, estava levando vários homens feridos na trilha, e eu estava bem no fundo do mecanismo que fazia o carro correr. Eu estava levantando a maçaneta quando o diretor disse corte, e aí um dos feridos que estava lá dentro pegou e puxou a manivela. Eu estava de repente segurando todo o peso daquele carrinho, e aí os músculos das minhas costas se abriram, e aí foi o começo de tudo: a dor, os remédios, o meu vício e a minha carreira. No começo da série, que foi em 1964, nas primeiras 2 temporadas, ele conseguia suportar a dor tomando remédios, mas
Depois da terceira temporada, ele não estava conseguindo mais aguentar, e aí na quinta temporada ele teve uma dor terrível, que ele teve que ser escoltado do set, e a partir desse dia ele nunca mais voltou. Uma pena, porque realmente ele era o James Stevens muito mais legal, na minha opinião, do que o Dick Sargent, não querendo menosprezar a atuação do Dick Sargent, é claro que não, mas eu acho que a série perdeu um pouquinho do brilho depois que o Dick York saiu, infelizmente. Agora, um pouquinho menos de Dick York e do James, ou Darren Stevens, e vamos falar da feiticeira, a maravilhosa Elizabeth Montgomery. A gente vai contar pra vocês qual era o episódio favorito dela da série. De acordo com o biógrafo dela, Herbie J. Pilato, o episódio favorito dela era Irmãs de Coração, que aconteceu na 7ª temporada da série. Nesse episódio, a filha deles, a Tabitha, ela faz amizade com a Lisa, que era uma menina negra, e as duas queriam muito ser irmãs, mas um estranho, um babaca, basicamente, fala pra elas que não é possível porque elas não têm a mesma cor de pele. E aí a Tabitha, ela resolve fazer um feitiço para que as duas fiquem com a pele parecida, mas sai pela culatra e ambas ficam com bolinhas por todo o corpo. Aí quando a Samantha chama um médico, um feiticeiro, para poder ajudá-las, antes de reverter o feitiço, ele vira e fala assim: todos os homens são irmãos, mesmo sendo garotas. De acordo com Pilato, que é o biógrafo, esse era um dos episódios favoritos da Elizabeth, e ele disse o seguinte: Elizabeth amava esse episódio, era isso que ela queria que a feiticeira fosse. A mensagem contra o preconceito não estava diretamente sendo falado, mas todo mundo sabia. A próxima curiosidade é que a Agnes Moorehead não gostava nada do Dick Sargent, que já era desde o começo, quando eles estavam desenvolvendo a série em 1963, a segunda escolha para ser o Darren James. Ele estava em contrato com a Universal, o Dick Sargent, então ele acabou não conseguindo o papel, foi para o Dick, como vocês já sabem, mas quando o Dick teve que sair, eles resolveram trazer o Dick Sargent para interpretar o Darren James Stevens. A Agnes não gostou nada disso, tanto que no primeiro dia do Dick Sargent como o James Darren, o marido da Samantha, David White, que era um dos produtores, reconta que ela disse o seguinte: a Agnes disse bem devagar, mais firme: eu não gosto da mudança. Então, quando você vê as outras temporadas da Feiticeira e você acha, parece que a Endora não gosta mesmo do Darren, realmente a Agnes não gostava do Dick Sargent. E pelo que eu pesquisei, isso não mudou depois, então eles não conseguiram criar um bom ambiente de trabalho entre os dois, vamos dizer assim, eles ainda tinham bastante rixa. Agora, uma das curiosidades mais importantes sobre a Feiticeira é, claro, a viradinha de nariz da Elizabeth Montgomery como Samantha. E a gente tenta, mas nunca sai igual. Mas enfim, essa viradinha de nariz chegou só um dia antes de começarem os ensaios para a Feiticeira. Em uma entrevista com o Press Telegram, ele afirma o seguinte: a noite antes de começarem os ensaios, em 21 de novembro de 1963, estavam tentando pensar em um jeito para Samantha manifestar sua mágica. O diretor e produtor Bill Asher, que estava casado com Elizabeth, virou para ela e disse: qual é aquela coisa que você faz com seu rosto quando você fica nervosa? A Elizabeth não tinha ideia do que ele estava falando, mas ele continuou a provocá-la. E o mais que ele perguntava, mais ela ficava nervosa, então ela fez aquele tique que ela tinha. E aí ele disse: é isso, não é só o nariz que ela mexe, seria a boca e o nariz, mas na série realmente parece que é só o nariz, e eu acho que talvez eles tenham desenvolvido o tique dela para ficar um pouco diferente do que o tique quando ela fica nervosa. Mas enfim, é bem interessante de saber que um tique da própria Elizabeth foi para Samantha, e isso dá muito mais credibilidade para a personagem e faz a gente amar ainda mais a Elizabeth Montgomery. Outra curiosidade é como o Bill Asher e a Elizabeth Montgomery, que estavam casados, acabaram envolvidos com a Feiticeira. De acordo com o livro Twitch Upon a Star, The Bewitched Life and Career of Elizabeth Montgomery, também pelo Herbie Pilato, a Elizabeth e o Bill Asher, que dirigiu vários episódios de I Love Lucy, com a Lucille Ball,
e o Desi Arnaz. Os dois estavam pensando em um projeto para fazerem juntos e eles estavam tentando conseguir dinheiro, patrocínio para uma série que chamava Couple, que era baseada num livro que era sobre uma mulher chamada Lizzie, que era independente e era rica, e ela se apaixonava por um cara comum que era mecânico. Ele levou para o produtor executivo da CBS para ver se ele aceitava produzir esse script. O Bill achou que até tinha uma premissa interessante, mas ele sugeriu que o Bill Asher, nesse caso, se encontrasse com o Harry Ackerman, que seria um dos produtores executivos da Feiticeira, e ele teria dito o seguinte: ele tem algo na mente dele que é muito similar e talvez você goste mais. No caso, era a Feiticeira, que a Samantha, uma jovem muito bonita, muito independente, se apaixona por um cara comum, só que ela tem um segredo, ela é uma feiticeira. E aí vem o desenrolar de tudo isso que a gente já viu nas 8 temporadas da série. Mas nem tudo foram flores. Writers Guild, que é basicamente um órgão que regulariza e todos os roteiros que vão se tornar programas na TV, disse que a série era muito similar com o filme Casei-me com uma Feiticeira, de 1942, que foi estrelado pelo Frederick March e a Veronica Lake. Aliás, nós temos uma matéria sobre os bastidores desse filme lá no nosso site da Caixa de Sucessos, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas enfim, disseram que tinha muita similaridade entre os dois e eles não estavam querendo aprovar o roteiro baseado nisso. O Bill Asher, posteriormente, em uma entrevista, disse que não tinha nada a ver e que ele nunca tinha assistido Casei-me com uma Feiticeira. Ele disse o seguinte: e além do mais, não tem nenhuma comparação válida entre os dois conceitos, certamente nenhum que poderia trazer alguma ramificação legal. A Feiticeira começou onde o filme terminou. Nossa história é sobre um casamento e aquele filme foi sobre o namoro. O Bill Asher negou qualquer tipo de semelhança, mas é bem provável que eles tenham sim se inspirado no filme Casei-me com uma Feiticeira e o filme Sortilégio de Amor, de 1958, estrelado pela Kim Novak e o James Stewart. Outra curiosidade bem interessante é que a Elizabeth Montgomery, se você não sabe, ela é filha do grande ator dos anos 30, 40 e 50 até, o Robert Montgomery. Ele estrelou filmes com a Joan Crawford, com a Norma Shearer, com a Myrna Loy. A Elizabeth tentou convencer o pai dela a participar da Feiticeira em 2 ocasiões. Ela queria que ele interpretasse seu pai na série, que chama-se Maurice, que foi interpretado pelo ator Maurice Evans, mas ele recusou. Falando sobre isso em uma entrevista, a Elizabeth disse o seguinte: infelizmente ele disse não, mas eu adoraria que ele tivesse feito, ele seria divino naquele papel. Ela já tinha ficado desapontada antes, porque logo no comecinho que ela queria que ele narrasse o primeiro episódio da série, mas ele disse não. Para ser justa com o Robert, ele recusou da segunda vez interpretar o Maurice, porque ele já estava um pouco doente naquela época e ele não conseguiria interpretar o papel da maneira que talvez fosse a correta e a melhor para a série em si. Chegamos à nossa última curiosidade sobre a Feiticeira. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem a sua curtida, se inscrevam no canal e deixem seus comentários aqui embaixo, eles são muito importantes para o canal crescer. A última curiosidade é sobre a personagem Gladys Kravitz, que foi interpretada pela Alice Pierce até 1966. Infelizmente, a Alice faleceu de câncer e eles tiveram que achar outra pessoa para substituí-la. Eles até pensaram em dar o papel para a atriz Alice Ghostley, que interpretou em vários episódios a babá Esmeralda, mas como ela era muito amiga da Alice Pierce, ela recusou porque ela não se sentia confortável. Então, quem foi escalada para o papel da Gladys foi a Sandra Gold. O engraçado é que o ator que interpreta o Abner, que era o George Tobias, ele já tinha sido babá dela quando ela era pequena, porque ele era 15 anos mais velho do que ela e agora ele estava com marido e mulher, o que foi muito engraçado. A Feiticeira ficou no ar entre 1964 e 1972 e apesar do que muitos acham, a série não acabou,
porque a audiência estava ruim. Na verdade, eles até queriam renovar, mas a Elizabeth recusou, porque já era a última temporada dela que estava no contrato, ela não queria estender mais, ela queria fazer outras coisas. E depois que ela terminou a série foi encerrada, ela e o Bill Asher acabaram se separando. Com o fim da Feiticeira foi o fim do casamento dela com o Bill, com quem ela teve 3 filhos. Mas, enfim, a Feiticeira continua sendo uma das séries mais legais. Inclusive, ela está sendo reprisada pelo canal Viva. Se vocês tiverem acesso a esse canal, é bem legal para você rever todas as temporadas, que são muito legais e que é realmente uma experiência televisiva incrível. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo da Caixa de Sucessos e tchau!